Viktor Frankl dizia que o sofrimento mais profundo não nasce da dor, mas da ausência de sentido. E talvez seja por isso que hoje, mesmo com tudo o que temos nas mãos, ainda exista esse buraco discreto nos olhando de dentro, como uma presença muda no fundo da alma, uma ausência que não grita, mas pesa. Você tem uma casa, um emprego, os dias com a agenda cheia e os objetivos todos alinhados, mas quando o silêncio finalmente chega, há algo que desmorona por dentro, uma sensação sutil de que nada disso de fato te abriga. Não se trata de fracasso, muito menos de drama. É como se você tivesse montado a estrutura da vida com perfeição, mas tivesse esquecido de entrar nela com o coração inteiro. Esse tipo de vazio não é facilmente percebido pelos outros, porque você continua funcionando, entregando, sorrindo, vivendo. Mas a sensação de deslocamento insiste, como um eco de uma parte sua que foi deixada pelo caminho e que agora começa a cobrar presença. E o mais curioso é que quanto mais você tenta preencher esse espaço com produtividade, consumo ou novas metas, mais fundo ele parece ficar. Existe um tipo de desconforto que aparece quando você conquista tudo o que queria, e mesmo assim, sente que ainda falta alguma coisa. É como se tivesse seguido um caminho certinho, com todos os passos certos, mas no fim, percebesse que o destino não era bem o que prometeram. E isso cansa, não o corpo, mas uma parte mais íntima, que te observa em silêncio, enquanto você tenta continuar fingindo que está tudo bem, como se estivesse empurrando a própria alma para baixo do tapete, só para manter o chão limpo e o visual em ordem. Frankl chamava esse sentimento de vazio existencial, um fenômeno que cresce na sombra do progresso quando a vida se enche de tarefas e conquistas, mas se esvazia de propósito. O ser humano, segundo ele, pode suportar qualquer dor se entender o porquê dela. Mas o que acontece quando a dor não vem de fora, e sim de dentro, como uma névoa que encobre os dias mesmo quando há sol? Essa é a angústia de quem aparentemente tem tudo, mas não se sente dentro de nada. A alma não quer brilho, ela quer direção. E quando você se afasta dessa direção, mesmo as vitórias perdem o gosto, mesmo os abraços parecem distantes, mesmo o riso não alcança o centro. Você vai acumulando bens, experiências, diplomas, e tudo isso parece construir uma identidade. Mas se ela não estiver alinhada com o que te atravessa por dentro, tudo começa a soar falso, e o corpo começa a dar sinais, e a mente começa a fugir, e o tempo começa a acelerar sem deixar marcas que façam sentido. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, onde as respostas já não te satisfazem, onde os objetivos já não te excitam, onde o aplauso já não faz sentido, e tudo o que você deseja, ainda que em silêncio, é uma pausa verdadeira, uma escuta real. É uma necessidade de reconexão com aquela parte sua que não quer sucesso, mas presença, que não quer performance, mas sentido, que não quer aplausos, mas um lugar onde possa finalmente respirar e dizer: agora sim, estou aqui. O sucesso virou espetáculo. Você é aplaudido por todos os lados, elogiado por seguir a rota, por atingir metas, por ser o que esperavam. Mas no fundo, a sensação é de estar interpretando um papel, uma atuação bem ensaiada que sustenta o mundo ao redor, mas que já não convence quem está por dentro. E quanto mais elogiam, mais parece que essa versão que você criou vai te engolindo por dentro. Porque poucas coisas são tão solitárias quanto ser reconhecido por algo que já não tem nada a ver com quem você é. Você passa a existir em função do que faz, e não mais do que sente. Sua identidade se confunde com seus resultados, e quando não está produzindo, sente que está perdendo valor. A vida se transforma em uma linha de montagem silenciosa, onde tudo precisa ter propósito visível, justificativa externa, reconhecimento imediato. Mas a alma não vive de produtividade, ela vive de conexão. E quando essa conexão é quebrada, todo o resto vira ruído. Frankl entendia que a vida perde o brilho não pela ausência de realizações, mas pela falta de um para quê. Quando você não sabe por que faz o que faz, tudo se torna automático. E no automático, você não vive, apenas repete. Cada conquista parece uma repetição da anterior. Cada novo objetivo só existe para preencher o vazio do último. E você começa a correr,
sem saber mais o que está perseguindo. Essa é a armadilha da performance constante. Você se acostuma a funcionar bem o suficiente para ninguém perceber que está quebrando. A rotina te protege da verdade que vem no silêncio, mas ela também te rouba a chance de se encontrar, porque só se encontra quem se permite parar. E parar hoje é visto como fraqueza. Descansar virou sinônimo de culpa. E a pausa, que antes era natural, agora precisa ser justificada. Você começa a medir sua vida em produtividade e entrega, mas quando fecha os olhos à noite, percebe que está vivendo uma vida que só existe no currículo. E o coração vai se esvaziando, devagar, como um quarto que continua cheio de móveis, mas já perdeu o cheiro de casa. Porque a alma precisa de espaço simbólico, precisa de silêncio que não seja apenas ausência de barulho, precisa de um sentido que não venha de fora, mas que nasça no centro. E então você se vê num palco iluminado, com as cortinas abertas, as luzes todas voltadas para você, mas sem ninguém lá dentro. O corpo atua, a voz responde, os gestos decoram, mas a presença não vem. E nesse momento, começa a doer de verdade. Não por falhar, mas por perceber que está sendo aplaudido enquanto se ausenta de si. O sucesso virou máscara. E agora, você quer sair da peça e voltar para casa. Você sente que precisa de algo, mas não sabe o quê. E nesse espaço entre a falta e o desconhecido, o mundo te oferece soluções prontas, embaladas com frases de efeito e promessas de preenchimento. Compra-se um objeto como quem compra esperança, como quem acredita que algo novo do lado de fora pode mudar o que está gritando do lado de dentro. E por um instante, parece que funciona. Mas só por um instante. Frankl dizia que a sociedade moderna não vive mais em busca de sentido, mas em fuga do vazio. E fugir é fácil quando se tem um cartão de crédito e infinitas distrações. O problema é que o vazio não desaparece com a compra, ele apenas adormece. E como todo sono, ele desperta, às vezes no meio da noite, às vezes em uma tarde aparentemente comum, trazendo de volta aquela sensação amarga de que você continua sem direção, mesmo cercado de coisas. A dor do vazio é sutil, e por isso você tenta tapá-la com estímulos. Um celular novo, um curso a mais, uma experiência diferente, um novo projeto que te ocupe por mais algumas semanas. Mas chega um ponto em que nem o novo tem mais gosto. Porque quando o que falta não tem forma, o excesso vira peso. Você acumula, consome, exibe, mas não se sente alimentado. A alma continua faminta e você não sabe mais o que ela pede. A sociedade chama isso de progresso, e você aplaude, participa, compartilha. Mas internamente começa a duvidar. Não das coisas em si, mas da forma como elas têm sido usadas para tapar buracos simbólicos. O que deveria ser ferramenta vira distração. O que era opção vira anestesia. E você passa a existir numa espécie de vigília contínua, sempre em busca de algo novo que faça esquecer o que ainda está sem nome. O problema do consumo desenfreado não está nos objetos, mas na expectativa que se coloca sobre eles. Esperar que algo externo resolva um conflito interno é como tentar apagar um incêndio com perfume. Parece bonito, mas não resolve. E o cheiro doce só mascara o que continua queimando por dentro. É por isso que depois da euforia vem o cansaço. Depois da novidade, vem o retorno à sensação original, a de que ainda falta algo essencial. E quando você percebe que não é mais sobre ter, mas sobre encontrar, começa a nascer um outro tipo de desejo. Não mais o desejo por coisas, mas por sentido. Um desejo que não se sacia com um clique, mas com presença. Um desejo que não quer mais distração, mas verdade. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você começa a olhar para dentro com coragem, porque percebe que o que te consome não é o que te falta, mas o que você ainda não teve coragem de escutar. Chega um momento em que o barulho do mundo já não te distrai como antes. As músicas parecem ruído, as conversas soam repetidas, e até o que você fazia com prazer começa a perder o brilho. É nesse espaço de desinteresse crescente que o silêncio te encontra. E não é um silêncio confortável.
É o tipo de silêncio que pesa, que olha nos seus olhos sem desviar, que pergunta coisas que você evitou por muito tempo. Frankl dizia que a vida exige de nós uma resposta, e quando você para de responder com presença, ela devolve com vazio. O silêncio, nesse sentido, é o lugar onde as perguntas mais urgentes habitam. Quem você se tornou? Por que está vivendo desse jeito? Ainda faz sentido continuar nesse ritmo? E por mais que você tente afastar essas perguntas com distrações, elas voltam. Sempre voltam. Porque não querem te punir. Querem te acordar. Você começa a perceber que estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. Que produtividade sem direção é só repetição. Que movimento sem propósito é só barulho. E esse entendimento não vem de um livro, nem de um vídeo motivacional. Ele nasce no exato momento em que você fica em silêncio por tempo suficiente para ouvir a si mesmo. E o que escuta é desconcertante, mas verdadeiro. Você não está perdido. Você só está longe. É difícil admitir que passou tanto tempo longe de si, que adaptou tanto sua essência para caber no mundo, que em algum ponto esqueceu como era existir de forma autêntica. Mas a alma não esquece. Ela guarda e espera. E quando você finalmente desacelera, ela se aproxima. Não com pressa, mas com presença. Porque reencontrar-se exige tempo. E, acima de tudo, coragem. O vazio começa a mudar de jeito. Deixa de ser um buraco que precisa ser tapado e vira um chamado que pede para ser escutado. Deixa de doer pela falta e passa a despertar um desejo. Desejo de voltar, de lembrar, de resgatar o que ficou perdido pelo caminho. Não é algo rápido, nem simples, mas é essencial. Porque você não veio ao mundo para apenas funcionar. Você veio para sentir. E é no silêncio que tudo isso renasce. Nesse momento, talvez pela primeira vez em anos, você percebe que não precisa de respostas imediatas. Precisa apenas estar ali, com o que sente, com o que faltou, com o que ainda pulsa. E é nesse reconhecimento silencioso que nasce a presença. E onde há presença, há possibilidade de sentido. E onde há sentido, há vida. Ela não desapareceu, apenas recuou. A alma que você foi silenciando ao longo dos anos continua ali, agachada num canto da consciência, esperando que você olhe de novo. Não com culpa, nem com vergonha, mas com escuta. Porque o que ela quer não é cobrança, é reconexão. Ela não quer que você destrua tudo e comece do zero. Quer apenas ser incluída de volta naquilo que está vivendo. Frankl acreditava que o sentido da vida não é algo que você inventa, mas algo que você descobre. E essa descoberta não acontece nos momentos de euforia, mas nos instantes em que você finalmente se permite ser honesto com o que sente. Talvez a vida que você tem hoje tenha sido construída com esforço e boa intenção, mas sem escuta verdadeira. E quando não se ouve a alma, tudo o que se constrói soa distante, mesmo que belo. Você começa a lembrar de quem era antes de tudo, antes das metas, das obrigações, das máscaras. Lembra das coisas que te moviam quando ninguém ainda esperava nada de você. De repente, sente saudade de si mesmo. Mas essa saudade não vem como dor, vem como possibilidade. Porque reencontrar o que foi calado não significa voltar ao passado. Significa reintegrar, unir partes, tornar-se inteiro. Há algo mágico em reconhecer que você ainda está aí. Que aquela versão sua que amava escrever, dançar, imaginar, criar, ainda respira. Talvez frágil, talvez tímida, mas viva. E ela começa a se levantar, devagar, à medida que você permite espaço. À medida que você deixa de se cobrar coerência e começa a escolher presença. Porque sentido não se fabrica, se revela. E só se revela quando há espaço interno. O que parecia um vazio, agora soa como uma sala cheia de ecos que você não escutava mais. E cada eco traz de volta uma parte sua esquecida. Um gesto, uma memória, uma vontade. Você começa a se reconhecer nas coisas pequenas. No silêncio da manhã, na sensação de voltar para casa, em uma música antiga que ainda te comove,
e percebe que sentido não é um destino, é um estado de encontro. Essa alma que você abafou por tanto tempo não quer te punir, quer te guiar. E talvez tudo o que você esteja buscando no mundo exterior esteja, na verdade, esperando dentro de você, esperando que você volte, não como era antes, mas como pode ser agora, mais inteiro, mais consciente, mais presente. E se esse reencontro começou a acontecer, então talvez o sentido da sua vida esteja exatamente aqui, neste momento. Você passou tanto tempo procurando o caminho certo que esqueceu de perceber onde estava o centro. As voltas que deu, as conquistas que acumulou, as metas que alcançou, tudo isso parecia levar a algum lugar, mas no fundo, era só o contorno de um labirinto que tinha o seu próprio rosto no centro. E agora que tudo silenciou, agora que não há mais por onde fugir, você finalmente percebe. O que faltava era você. Frankl nos lembrava que o ser humano não se realiza ao evitar o sofrimento, mas ao descobrir um significado que faça até o sofrimento ter lugar. E é nesse ponto que o reencontro se dá, não como resposta, mas como presença. Você não entende tudo, mas sente. Não controla mais tudo, mas permite. E nesse permitir, há algo de profundo que floresce. A aceitação de que a vida pode ter sido imperfeita. E ainda assim, ser verdadeira. O vazio começa a se transformar. O que antes era buraco, agora é espaço. Espaço para silêncio sem culpa, para escolhas mais lentas, para gestos que nascem de dentro. Você já não precisa mais se provar, já não precisa mais correr, porque agora entendeu que o sentido da vida não está na linha de chegada, mas na maneira como você caminha, no ritmo que escolhe, naquilo que carrega com intenção. E o mais bonito é que o mundo não precisa mudar para que você mude. As mesmas rotinas continuam, os mesmos rostos, os mesmos desafios, mas há algo em você que foi reorganizado, algo que se assentou, como quem volta para casa depois de anos perdido. E ao sentar de novo no centro do próprio ser, você percebe que o sentido não veio de fora. Ele emergiu quando você finalmente parou de fugir. A partir daqui, tudo pode continuar exatamente como está. E ainda assim, tudo estará diferente. Porque agora, você tem companhia. Não de alguém externo, mas da parte sua que tinha sido deixada para trás. E essa parte não quer controlar, não quer exigir, não quer impressionar. Ela só quer caminhar com você, te lembrar do que é essencial e sustentar em silêncio aquilo que você nunca devia ter esquecido. Talvez seja esse o momento, de respirar fundo, de voltar ao centro, de deixar que o vazio se transforme em espaço fértil e que o sentido nasça não como fórmula, mas como presença. Porque no fim das contas, como dizia Frankl, o sentido da vida é encontrar algo pelo qual valha a pena viver. E se você chegou até aqui, talvez já tenha começado a lembrar o que é. Se esse vídeo fez sentido para você, clique em gostei, compartilhe com outras pessoas e se inscreva aqui no Arquétipo Oculto para continuar acompanhando nossos conteúdos. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite para conferir os outros vídeos do canal.